Hoje, a gente vai explorar uma estrutura literária simplesmente fascinante, baseada no texto A Oliveira e a Árvore da Vida, de Marconi Farias. O material propõe algo incrível. A vasta narrativa bíblica não é apenas uma coleção de regras ou leis soltas, mas é totalmente conectada por um fio condutor biológico. Literalmente, uma história amarrada por árvores, raízes e seiva, atravessando milênios de história humana. O coração dessa nossa análise é o conceito de biologia da redenção. O autor argumenta, e isso é genial, que a redenção bíblica não é só uma transação legal, fria, sabe? Como se fosse um tribunal celestial onde as dívidas são perdoadas no papel e pronto. Não, é um processo totalmente orgânico, latejante, vital. É a reconexão literal da humanidade direto à fonte da própria vida divina. Para entender como isso funciona na prática, a gente vai seguir uma linha do tempo através de 4 grandes eras, começando na aurora da criação no Éden, passando pelo dilúvio na Era Antiga, chegando ao 1º século com as cartas aos Romanos e o evento do Calvário, até desembocar na eternidade, no Apocalipse. É uma jornada e tanto, rastreando a imagem da árvore desde um jardim perdido até uma cidade eterna. Parte 1. A árvore perdida no Éden. Tudo começa, claro, na criação. E a famosa árvore da vida não estava ali só para fazer sombra ou enfeitar o jardim. Ela tinha uma função existencial absoluta. Ela representava uma comunhão contínua, uma participação direta e ininterrupta na vida divina. Mas, como o relato conta, esse fluxo perfeito foi tragicamente cortado pela queda da humanidade e a expulsão do Éden. O acesso foi fechado. E é aí que surge uma tensão gigantesca na história. A pergunta que fica no ar e que vai mover todas as páginas seguintes é exatamente essa. Como a humanidade pode retornar à fonte de vida depois de ter sido expulsa? Como é que ramos completamente decepados podem algum dia ser reconectados à raiz? Parte 2. O recomeço pós-dilúvio. Avançando no tempo, a gente chega no dilúvio. Um cenário brutal, onde a criação parece ter afundado de vez no julgamento e no caos. Mas, bem no meio dessa desolação toda, tem uma cena com um peso simbólico enorme. Uma pomba volta voando sobre as águas, trazendo uma simples folha de oliveira. Essa folhinha verde não era só a prova botânica de que a água baixou. Ela era um anúncio profético vibrante de que a vida tinha sobrevivido. É literalmente o primeiro sinal visível de reconciliação. A pomba traz o testemunho de uma nova criação emergindo, mostrando que a vida, inevitavelmente, ia brotar de novo. Parte 3. A Oliveira de Romanos. Séculos depois, o apóstolo Paulo resgata toda essa imagem biológica no 1º século de um jeito magistral. Ele usa uma metáfora profunda onde Israel é a grande oliveira histórica, a árvore milenar da aliança. E então acontece algo super orgânico. Ramos bravos, que representam os gentios, são enxertados nessa mesma árvore santa. É uma integração que une povos completamente diferentes numa estrutura única, viva e pulsante. E o detalhe mais crucial aqui é exatamente o número 1, a singularidade. O autor bate muito nessa tecla. Não existem 2 árvores separadas. Não tem 2 alianças paralelas ou 2 fontes de vida diferentes num suposto pomar espiritual. É exatamente uma única raiz sustentando absolutamente todos os ramos, sejam os originais ou os enxertados depois. Tudo converge para essa unidade absoluta. Mas o que é que mantém essa árvore imensa viva? A resposta é a seiva divina. O texto define essa seiva, que corre do tronco até a ponta das folhas, como a própria graça de Deus. É essa substância vital, fluindo sem parar pela história da redenção, que sustenta cada ramo conectado, expandindo a aliança para muito além das fronteiras iniciais. Parte 4. Cristo e a seiva. É aqui que toda a arquitetura simbólica se encontra numa figura histórica única e traz um paradoxo literário absurdo de lindo. Pensa bem, no Éden, uma árvore viva e exuberante testemunhou na queda trágica e a ruptura da humanidade. Mas, no Calvário, foi uma estrutura de madeira morta, uma cruz, que testemunhou a nossa restauração. O antigo símbolo da queda é invertido. O próprio instrumento de condenação foi organicamente transformado no meio supremo de reconciliação. O autor aponta que Cristo assume o peso total daquela ruptura lá do Éden. E a linguagem que ele mesmo usava é intensamente biológica. Ele diz: "Eu sou a videira verdadeira, o pão da vida, a ressurreição e a vida." Ao se tornar essa raiz santa e passar pela morte, ele garante que a seiva eterna finalmente contorne aquele bloqueio antigo e chegue aos ramos humanos de novo. A conexão foi restabelecida. Parte 5.
A árvore escatológica. Caminhando para o fim da linha do tempo, a gente vê uma simetria poética impressionante. O drama termina exatamente com os mesmos elementos do começo. A árvore da vida ressurge, marcando presença de forma gloriosa no coração da Nova Jerusalém, só que agora tem uma diferença colossal. Ela não está mais protegida e intocável dentro de um jardim fechado. Ela produz frutos o tempo todo, e as folhas curativas dela estão ali, disponíveis em plena praça pública. Nessa consumação, a imagem da oliveira chega no seu ápice. Todas aquelas divisões entre os povos somem por completo. Acabam-se os ramos quebrados, acaba o longo exílio humano e a distância da presença divina é zerada. A árvore da eternidade vira um espaço de acesso livre e permanente, curando e abrigando todas as nações de uma vez por todas. Então, para amarrar bem a evolução desse fio orgânico incrível, vamos recapitular a jornada em 4 passos. Passo 1, tudo começa no Éden, com a árvore sendo a promessa central de vida. Passo 2, a esperança brotando através da folha depois do julgamento no dilúvio. Passo 3, a expansão gigantesca dessa aliança, enxertando nações em Romanos. E o passo 4, a culminação figurando como cura universal lá no livro de Apocalipse. O que fica claríssimo na essência do material de Farias é que a redenção é puramente orgânica. É Deus agindo como um agricultor super cuidadoso, enxertando a humanidade de volta na eternidade, usando Jesus Cristo como a raiz inabalável de todo esse processo. Definitivamente não é só um perdão formal num pedaço de papel, é a gente sendo literalmente reinserido na vida real e palpável do Criador. E para fechar nossa exploração de hoje, fica uma pergunta provocativa para a gente pensar. Como olhar para a história através dessa lente vibrante e orgânica muda o nosso entendimento sobre a redenção? Porque quando a gente sai daquela visão de uma transação legal, fria e distante, e passa a ver tudo como uma restauração biológica, cheia de vida e de seiva divina, a nossa relação com o texto ganha uma dimensão muito mais rica. Deixa de ser um protocolo e vira o pulsar constante de uma árvore milenar. E continuar refletindo sobre o peso de pertencer a essa imensa árvore histórica é algo que, com toda certeza, vale a pena.